Justiça começa a dar trégua aqui no sul do Brasil e você vai ver também. Estudo mostra que crianças e adolescentes estão tendo contato mais cedo com a internet e celulares no país. Uma pesquisa aponta que aproximadamente 55% dos rios brasileiros estão em níveis abaixo da superfície. E hoje tem clássico inédito na história da Série A do Catarinense. O Tigre recebe o Caravaggio. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região. Hoje, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025. E o calorão, hein, gente? Essa semana já teve de tudo com esse calor. Bateu o recorde de temperatura, de sensação térmica. Ontem, aqui na região sul e extremo sul, tendo Meleiro como a cidade com maior temperatura registrada no termômetro, 41,5 graus, mas a sensação térmica em toda a região do sul e extremo sul chegou a 65 graus. É bom para a gente pensar o que a gente está fazendo com o clima, né? Vai dar uma andadinha no centro, olha, não tem uma árvore para te proteger, dá uma sombrinha, um ar fresco. É isso que está acontecendo. 65 graus de sensação térmica nos últimos dias foram os recordes aqui na região sul do estado. Hoje a temperatura está mais amena, está na casa dos 29 graus, mas o tempo está bem nublado, fechado, com condições de chuva aqui para a região sul e extremo sul a qualquer momento. Mas ainda assim, a capital hoje deve bater novo recorde de temperatura. Portanto, o calorão vai se afastando um pouquinho, vai subindo para a região sudeste, para a região oeste do país e vai entrando uma frente fria que já está chegando do Rio Grande do Sul aqui em Santa Catarina, derrubando um pouquinho as temperaturas e dando um alívio para a gente também. Esse alívio deve seguir até a próxima semana. E olha só, gente, o ano de 2024 bateu um outro recorde de ações trabalhistas no Brasil, superando a marca de 2 milhões de processos. De acordo com o Ministério do Trabalho, esse é o maior volume desde a aprovação da reforma trabalhista. Esse aumento marca a primeira vez que o volume de processos atinge esse patamar desde a aprovação da reforma trabalhista lá em 2017. A reforma, inclusive, trouxe mudanças que facilitaram a realização de acordos diretos entre empregadores e empregados, o que inicialmente reduziu a necessidade de se judicializar. Porém, os processos voltaram a crescer nos últimos anos. Segundo especialistas, um dos principais motivos para esse crescimento foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal em outubro de 2021, que ampliou o acesso à justiça gratuita. Antes da decisão, beneficiários da justiça gratuita que perdessem a ação eram obrigados a arcar com os honorários periciais e os custos do advogado da parte vencedora. Com a mudança, essas exigências foram anuladas. O Tribunal Superior do Trabalho também associa o aumento das ações à alta rotatividade no mercado de trabalho, com mais admissões e demissões, além dos descumprimentos de obrigações trabalhistas. Porém, dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados indicam que as demissões cresceram mais de 9% em 2024, enquanto o número de ações trabalhistas subiu para mais de 14%, o que sugere que outros fatores também influenciaram a judicialização. O levantamento mais recente do TST apontou que os temas mais recorrentes nos processos trabalhistas incluem o pagamento da multa de 40% sobre o saldo do FGTS, adicional de insalubridade, verbas rescisórias, multa por demissão e horas extras. Além do crescimento do número de ações, houve um aumento no valor total pago pelas empresas em sentenças trabalhistas. E em 2024, os pagamentos somaram mais de 48 bilhões de reais, enquanto as indenizações totalizaram mais de 41 bilhões. O STF tem analisado o vínculo empregatício de trabalhadores de aplicativos como motoristas e entregadores. O julgamento pode trazer mudanças significativas para empresas como Uber e iFood, caso a corte determine que esses profissionais
devem ter carteira assinada, o que pode inclusive aumentar a quantidade de ações. É, né, gente? E olha só, Santa Catarina é o estado mais acolhedor do Brasil em 2025, segundo os dados da 13ª Travel Review Awards, premiação anual da plataforma de viagens Booking, divulgado ontem. As cidades que mais se destacaram foram Urubici, na Serra Catarinense, Pomerode, no Vale do Itajaí, Praia Grande, a terra dos cânions, aqui no extremo sul do estado, São Joaquim e a Praia do Rosa, em Ibituba. Então, quer dizer, Imbituba. Isso quer dizer que Santa Catarina continua dentro aí das preferências de turistas brasileiros e internacionais para se viajar. E um fluxo crescente tem sido visto em falar em passageiros em trânsito em turistas. Estava acontecendo bastante no país e principalmente aqui em Santa Catarina. Os argentinos estão cada vez mais cruzando a fronteira para comprar itens básicos e eletrodomésticos aqui no Brasil. A disparada dos preços na Argentina tem levado moradores de cidades fronteiriças a recorrerem ao Brasil para comprar alimentos, roupas e eletrodomésticos por valores mais acessíveis. Mesmo com a desaceleração da inflação, os preços seguem elevados no país vizinho, tornando o comércio brasileiro uma alternativa vantajosa. Em cidades como Paso de los Libres, na divisa com Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, as idas frequentes ao Brasil para comprar já fazem parte da rotina de muitas famílias. Produtos da cesta básica, como leite e óleo, chegam a custar 50% menos do lado brasileiro. Eletrodomésticos também estão entre os itens mais procurados. Segundo o Observatório das Migrações Internacionais, o fluxo de argentinos entrando no Brasil cresceu 58% em dezembro de 2024. No Rio Grande do Sul, 93 mil argentinos atravessaram a fronteira no período, o dobro do registrado no ano anterior. Com o aumento da demanda, supermercados e free shops de Uruguaiana passaram a aceitar pesos e contratar funcionários argentinos. Já do outro lado da fronteira, comércios esvaziados e queda na procura por combustíveis preocupam comerciantes de Paso de los Libres, que veem a demissão de funcionários e o fechamento das portas como uma opção. Uma pesquisa apontou que aproximadamente 55% dos rios do Brasil estão com níveis de água abaixo da superfície. Os poços estão com risco de perder o fluxo, onde a maioria é usado, infelizmente, de forma ilegal. A pesquisa foi realizada pela revista científica Nature Communications e analisou 18 mil poços em todo o país. 55,4% fica abaixo das superfícies dos riachos próximos. A água desses riachos estão infiltrando o subsolo e podem perder o fluxo e chegar nas camadas mais profundas, onde está a água subterrânea. Isso é devido à superexploração das águas dos rios e dos poços, fornecida para o consumo e atividades agrícolas, por exemplo. Outro estudo de 2021 demonstrou que 85% dos poços eram ilegais no país. Além da vazão estar comprometida, a água desses locais pode ficar indisponível para o consumo humano, afetar os ecossistemas aquáticos e a paisagem, como também o solo pode afundar e causar o deslocamento da terra. De acordo com o estudo da revista, a maioria dos rios em risco estão em áreas com clima seco e em áreas com intensa atividade agrícola. Um exemplo é a bacia do Rio São Francisco, que está com 61% dos rios com potencial de perda de fluxo. O estudo ainda destaca a necessidade da gestão de águas superficiais e subterrâneas estarem integradas, além da importância do investimento para monitorar essas áreas. E se caso não houver um mapeamento de campo para orientar as políticas públicas, a situação dos rios pode piorar nos próximos anos. Cuidado, né? A seguir, os cuidados com os olhos das crianças na volta às aulas.
1h27. Uma nova tecnologia robótica pode acelerar o diagnóstico de câncer de pulmão com a ajuda de robôs. O resultado pode ser mais preciso e mais rápido. A tecnologia é chamada de broncoscopia assistida por robô e ela pode apressar o diagnóstico de câncer de pulmão, aumentando as possibilidades de ser descoberto no estágio inicial e, assim, acelerar o início do tratamento e aumentar as chances de cura. O robô atua como um GPS capaz de acessar áreas difíceis de acesso do órgão de forma menos invasiva. A broncoscopia tradicional consiste na visualização do aparelho respiratório por meio de um tubo com uma câmera na ponta. O procedimento serve para diversas coisas, como detectar tumores, coletar biópsias, além de remover corpos e objetos estranhos das vias aéreas. Com o auxílio do robô, o exame vai ter uma melhora na navegação, maior estabilidade e uma maior precisão nos resultados. Além disso, a broncoscopia robótica reduz o tempo até a detecção precoce ao evitar múltiplos procedimentos, como coletar tecido para biópsia de forma mais rápida e ao possuir menor tempo de espera pelos resultados. E foi registrado um aumento significativo nos casos de norovírus, o vírus que causa um tipo de inflamação no estômago e no intestino, apontado também como o responsável direto e relacionado a idas às praias mais constantes. Essa situação demanda uma expansão significativa dos esforços dos cuidados de prevenção. Essa época mais quente do ano, além de ser marcada pelo período das férias e alta movimentação de pessoas em lugares públicos, também aumenta o contágio de vírus e as viroses. O norovírus é mais presente no sudeste brasileiro e tem incubação rápida após o contágio. Pode ser detectado por testes imunológicos. As viroses não têm uma faixa etária específica para contaminar, mas a preocupação é maior com os mais jovens ou mais idosos. Além disso, pacientes que possuem algum tipo de imunossupressão também têm deficiência na imunidade. Numa área de aumento das temperaturas, há ciclos de reprodução de alguns desses vírus e favorecem por conta da redução do tempo de incubação do vírus. Uma pessoa que contraiu uma virose pode apresentar como sintomas um quadro de resfriado, mas também pode ter sintomas gastrointestinais, como diarreia, náuseas e vômitos. O tratamento é baseado em repouso e fortalecimento do corpo, para que o sistema imunológico seja capaz de eliminar o vírus mais rapidamente. As principais recomendações são manter-se bem hidratado, manter uma alimentação equilibrada e evitar atividades desgastantes. E para ficar livre da doença, deve-se evitar o contato com pessoas contaminadas e locais públicos muito cheios. Gente, né? Muita hidratação, muita água, muito soro caseiro quando acontecer isso. E ficar de olho também, né, no consumo de água, gelo, aonde você for. Aqui no estado de Santa Catarina, o norovírus também se espalhou, muita gente tendo essa contaminação, principalmente as crianças, e é bom ficar de olho. E olha só, motoristas que não cometeram infração de trânsito nos últimos 12 meses poderão receber um desconto de 5% na cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, aqui no estado. Essa ainda é uma proposta de autoria do deputado estadual Napoleão Bernardes, do PSD, que está em tramitação na Assembleia Legislativa, a ALESC, e será debatida ainda nos próximos meses. Esse projeto está também sob análise da Comissão de Constituição e Justiça, onde Bernardes pretende defender a viabilidade do projeto. Um dos desafios apontados é a questão da renúncia fiscal, já que a legislação impõe restrições e aberturas de mão de receita do legislativo, né? No entanto, o parlamentar está sustentando que a arrecadação do IPVA em Santa Catarina tem superado projeções anuais, o que daria margem para a concessão do desconto. Enquanto a lei é discutida, os impostos estão sendo cobrados e não se esqueça, já está aí valendo para todo o estado para pagamento do IPVA, os impostos tudo normais esse ano, sem desconto, hein? E olha só, os olhos devem ter o mesmo cuidado do restante do corpo, né? Principalmente na volta às aulas. Fazer uma visita ao oftalmologista é de extrema importância para as crianças. Problemas no aprendizado ou desinteresse em determinadas atividades escolares podem ser sinais de complicações oculares. As alterações visuais são bastante comuns na infância
e podem impactar diretamente no aprendizado. Se a criança enxerga mal, ela absorve mal o conhecimento que é passado e isso pode trazer repercussões importantes, atrasando o desenvolvimento do aluno. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia revelou que cerca de 20% das crianças em idade escolar apresentam problemas de visão. Dentre as alterações visuais mais comuns nessa faixa etária estão miopia, hipermetropia e astigmatismo. O estrabismo, popularmente conhecido como olho desviado, também figura como um quadro comum na infância e mais fácil de perceber. É um sinal de alerta muito importante porque pode haver um problema sério em um dos olhos que precisa de tratamento imediato para evitar a evolução do problema e outra doença. Segundo especialistas, o problema deve ser cuidado o quanto antes, já que o problema tem solução apenas até os 8 anos de idade. Se a criança tem uma deficiência em um dos olhos e isso não é detectado a tempo, a falta de tratamento faz com que aquele olho não desenvolva sua capacidade visual. E essa criança pode se tornar um adulto com uma deficiência eterna em um dos olhos. A visão desempenha papel fundamental no processo de aprendizagem, e quando a criança tem dificuldade para enxergar, pode ser prejudicada em sala de aula e ficar desmotivada ou apresentar falta de concentração. Isso pode levar a uma queda no rendimento escolar e, em alguns casos, ser confundido com alguns transtornos de aprendizado ou déficit de atenção. Bom sempre cuidar, né, gente? A seguir, Criciúma e Caravaggio vão fazer o clássico dos vizinhos pela primeira vez no Majestoso. Uma da tarde, 38 minutos. Olha só que notícia interessante. O município de Criciúma, por meio da Fundação Municipal de Esportes, está com inscrições abertas para o curso de defesa pessoal para mulheres. As aulas serão todas as terças-feiras, das 7 da noite até as 8h30, no Ginásio Municipal Irmão Valmir Antônio Orsi, e terão início no próximo dia 18 de fevereiro, ou seja, semana que vem. A instrução do curso ficará por conta do professor de karatê João Cândido. A dinâmica das aulas será diferente das turmas que já praticam o esporte. A proposta da Fundação Municipal de Esportes é trabalhar com as mulheres a partir dos 16 anos. Pelo menos 4 mulheres que souberam da iniciativa já se manifestaram aí e querem participar desse curso. A primeira turma terá no máximo 20 mulheres, com uma lista de espera de mais 10 para o ingresso em caso de eventuais desistências. As inscrições estão sendo feitas na própria Fundação Municipal de Esportes. Se você quiser tirar alguma dúvida, 34310019, que também é o telefone WhatsApp da Fundação. Então tá, 34310019. Super importante essa iniciativa para as mulheres aprenderem a se defenderem, né, de forma gratuita, uma vez por semana, técnicas importantes aí para a promoção dos cuidados com as mulheres. Muito legal, interessante. Então, se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a Fundação Municipal de Esportes de Criciúma. E olha só, a proporção de crianças e adolescentes que estão usando internet só cresce no Brasil, também com a antecipação da idade do primeiro acesso online. O levantamento foi feito pela TIC-Kids Online Brasil e a TIC-Kids Domicílios. De acordo com os resultados da pesquisa TIC-Kids Online Brasil, entre 2015 e 2024, houve um crescimento de 12 pontos percentuais de usuários de internet dos 9 a 17 anos de idade que relataram que o seu primeiro acesso aconteceu antes dos 6 anos de idade. Além do acesso precoce à internet, pesquisas também indicam a tendência de antecipação da posse de um telefone celular por crianças e adolescentes usuários de internet. Diante da intensificação da presença online e dos crescentes desafios para a garantia de segurança, privacidade, proteção e promoção dos direitos fundamentais das crianças,
O acesso à internet, o uso de computadores e a posse de celulares por essa população tornaram-se temas centrais no debate público e atual, e a criação de leis que proíbem o uso de celular nas escolas. A legislação surge em resposta ao crescente debate sobre o uso desses aparelhos nas escolas, que gera grande preocupação a especialistas e à população em geral, devido aos impactos negativos no aprendizado, na concentração e na saúde mental dos jovens. O presente estudo tem como objetivo apresentar evidências sobre o acesso à internet e o uso de dispositivos digitais por crianças de 0 a 8 anos de idade no Brasil. Com base nos dados mostrados a seguir, busca preencher lacunas de informações específicas sobre essa faixa etária, contribuindo para o desenvolvimento de políticas e ações voltadas à infância e à tecnologia. A atualização da pesquisa possibilita gerar indicadores sobre o uso da internet e de computadores e sobre a posse de celulares para crianças entre 0 e 8 anos de idade. Essa compreensão é fundamental para orientar pais, educadores e formuladores de políticas públicas na construção de estratégias que promovam o uso saudável e responsável da tecnologia, aproveitando seus benefícios e minimizando possíveis riscos à saúde mental, física e psíquica das crianças e adolescentes usuários de smartphones, tablets, relógios inteligentes conectados à internet. Tá aí, portanto, né? Atenção, pais, botar essa gurizada para fazer movimentação, né? Para largar um pouco das telas. Mas, em falar em movimentação, tem movimentação aqui no estado hoje do Campeonato Catarinense. E um jogo inédito. O time da Montanha desce a serra para enfrentar o Criciúma no Majestoso. O confronto inédito e cheio de significado. Pela primeira vez na Série A do Campeonato Catarinense, Criciúma e Caravaggio vão se enfrentar. O confronto acontece nesta quarta-feira, pela 9ª rodada do estadual no estádio Heriberto Wilson, às 20h30 da noite. Os times hoje estão em lados opostos da tabela. O Caravaggio, do técnico Luiz Carlos Cruz, luta para permanecer na primeira divisão. Veio de uma derrota junto ao Joinville na última rodada, o que deixou ainda mais a luz acesa no estádio da Montanha. Por outro lado, o Criciúma, mesmo tendo ficado com mais um empate, dessa vez diante do Brusque, o técnico Zé Ricardo vai tentando montar a equipe e conquistar pelo menos os tão desejados 3 pontos na tabela. Para o confronto frente ao vizinho, o técnico não terá à sua disposição o atacante Gabriel Novaes, que está com uma contusão, mas terá o recém-contratado Paulo Vitor, volante vindo por empréstimo do Atlético Mineiro, que já está inscrito no bid da federação. A provável escalação dos dois times tem no Criciúma Kaique, Léo Aba, Rodrigo, Luciano Castan e Marcelo Hermes, Elidson, Juninho Morelli e Felipe Mateus, Neto Pessoa e no comando de ataque, Thalisson. Já pelo lado do Caravaggio, Arthur, Compre, Gessé, Pavani e Querobinho fazem aí o campo defensivo. Renick, Henrique, Portel e Renan e Gênese também com Gabriel Henrique tentam formar esse Caravaggio. Para o confronto, os ingressos estão sendo vendidos na arquibancada R$50 inteira e R$25 a meia entrada. O jogo terá a arbitragem de Júlio César Perfleger, assistido por Adilson Teófilo Cardoso e Adriano Paulo Vieira Júnior. Tá aí, portanto, hoje tem clássico no estádio Heriberto Wilson. Antes tem Santa Catarina e Brusque, às 8 da noite. Aí vem Criciúma e Caravaggio, às 8h30. Marcílio Dias e Barra, também hoje, às 8h30. Avaí Concórdia, às 9h. Aí amanhã, fechando a rodada, tem Hercílio Luiz e Joinville, às 8 da noite. E Figueirense e Chapecoense, às 8h30. Classificação do Catarinense até agora, Avaí com 15, Criciúma com 13, Santa Catarina 13, Figueirense 12, em quinto Concórdia com 11, em sexto a Chapecoense com 11, em oitavo Joinville com 10, em nono Barra com 9, em décimo Marcílio Dias com 7, em 11º o Caravaggio com 6 e o Hercílio Luiz fecha a tabela com apenas 2 pontos ganhos. O Caravaggio é o jogo dele, né?
ou vai ou racha. Se não conseguir um pontinho ali no estádio Heriberto Wilson hoje, pode já dar adeus, tchau, e mais um trabalho maravilhoso do Caravaggio, maravilhoso, no Estádio da Montanha, com os torcedores, com o marketing do Caravaggio, com o apoio à imprensa, olha, 1000 vezes perto dos jogo aí do Catarinense, dos estádios que tem aí, que a federação aprovou, olha, 1000-0, é estádio de Copa do Mundo, o Estádio da Montanha, tá? Perto de uns aí que a federação cisma em liberar para o Campeonato Catarinense, que é até vergonhoso falar. Fora isso, gente, para encerrar o jornal de hoje tem Neymar em campo, para quem gosta de futebol, tem Clássico Paulista, Santos e Corinthians, hoje o mundo do futebol gira em torno de Neymar Júnior e hoje ele está em campo no grande clássico de São Paulo e um dos maiores do Brasil. Com essa informação, a gente encerra o Informe Região desta quarta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Eu volto nas edições do Boletim Primavera para você. Antes das 2 tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede Criciúma, para você acompanhar. E às 4, a Hora da Graça chega fechando com fé e devoção a nossa programação local, abrindo a grade nacional da Hit TV. Fiquem com Deus, façam uma boa quarta-feira. Cuidado que a chuva tá vindo, hein? Até amanhã. Tchau!